Tomei o medicamento e a dor só piorou. Por volta de meio-dia, 1h, eu peguei a minha moto e corri para a Unimed, achando que era uma besteira. Entrei em entrada, sentindo dores fortes a cada hora que passava. Liguei para minha esposa, ela perguntou se queria estar comigo no hospital, eu falei, venha. E a médica, ao palpitar na minha barriga, eu senti dores muito fortes ao lado direito. Ela, na mesma hora, parou de um jeito que eu nunca tinha visto o médico parar. Na verdade, já tinha visto, não foi nada agradável. Quando eu vi o médico parar daquele jeito, foi da mesma forma quando eu conversei com o médico parado quando a minha sogra estava acamada. E aquilo me preocupou. O meu coração recuou na hora, falou, o que está acontecendo? E eu, com uma voz trêmula, parei e perguntei para a médica, médico, tá tudo bem? Ela, rapaz, você vai para cirurgia. Aí eu conto. O que aconteceu? Ela está com apêndice. Até aí, o apêndice é uma coisa simples, se tratada com rapidez. Como eu tinha acabado de sentir as dores, eu achei que era algo simultâneo. Então, ao mesmo tempo, meu coração aliviou. Fui fazer alguns exames para ver realmente o que tinha acontecido. Fiz exame de sangue e ultrassom. Constatou realmente que eu estava com o meu apêndice muito inchado. Minha cirurgia foi marcada no mesmo dia, às 8h da noite. Só que no decorrer as dores aumentaram muito. Eu chorava de dor, gritava de dor. Pedia, pelo amor de Deus, para alguém me anestesiar, e nada. Teve uma hora que eu quase quebrei o quarto, de tanta dor que eu sentia. Eu batia nas cômodas. E a Raiza chorava do meu lado. Eu não conseguia me aguentar de dor. E na minha cabeça não vinha assim, vamos orar, vamos isso, porque a dor era tão intensa que a pessoa não conseguia pensar. E a Raiza chorava, meu pai chegou. E aquela situação, o médico falou, Diego, sai para cirurgia às 8h. E ele me deu esse recado às 7h, e eu já com dor intensa. E na minha cabeça, meu Deus do céu, eu vou aguentar 1h aqui, vou aguentar 1h aqui, e a dor aqui no abdômen todo. Resumindo, aguentei, mas chorando muito, gritando muito. Fui para a sala de cirurgia. Agradeci ao médico, falei, doutor, que Deus abençoe as suas mãos. Estou assim, você é um instrumento, né? Deitei na mesa de cirurgia e o médico me sedou. Deu 5 segundos, já estava desmaiado. Quando eu acordei era 3h da manhã. E a Raíza estava do meu lado, dormindo, e ela falou, amor, sua cirurgia durou 5 horas, sendo que a sua cirurgia era para durar 2. O médico, ele ia fazer uma incisão de vídeo, 2 buracos, uma no meu umbigo e um pouquinho acima da bexiga, para retirar o apêndice. Quando ele botou o vídeo, ele viu que a minha cavidade abdominal estava toda infectada de pus. E na hora ele abriu um corte para um lado da minha barriga e começou a limpar. Ele falou, Diego, nesse dia eu achei que eu ia embora para casa às 10h da noite. Eu fui embora 1h da manhã. Quando eu acordei, eu estava cheio de antibiótico nas minhas veias da mão. Desnorteado. Ao mesmo tempo ele falou, você vai ficar só 2 dias no hospital. E eu me tranquilizei. Só que não foi bem assim. Passou-se 2 dias e eu vomitava e não conseguia comer. Passei 1, 2, 3 dias sem comer e vomitando. E só saindo líquido, eu perdendo peso. Eu pesava 103 quilos. Atualmente eu estou com 94. Eu por dia estava perdendo 1,5 kg. Porque eu não comia, não me alimentava, não tomava água. Vivia de soro e antibiótico. Passou-se o 3º dia. O pastor acho que me visitou no 3º ou 4º dia, orou por mim. Agradeço muito ao pastor, a todos que oraram por mim nesse decorrer desses dias. Foi muito importante a oração de vocês para que isso acontecesse. Eu chorava muito. Depois do 2º dia que o médico falou, você não vai sair daqui, eu comecei a chorar. Falei, meu Deus, o que vai ser de mim? O que vai ser de mim? O que vai acontecer comigo? Eu não conseguia andar, eu não conseguia sentir dores abdominais fortíssimas. Minha barriga parecia uma melancia de tanto gás que tinha, de dor, eu sentia todo dia. Tinha que tomar remédio forte para dor. Não era tão forte, mas era forte. Não conseguia dormir. E eu passei um dia lutando assim para não vomitar. E eu vomitava e o médico falava, não, filho, você não vai para casa. Mais um dia de antibiótico e dores nas veias, tudo, e vomitando e não conseguia comer. E eu chorava muito, falava, Senhor,
Pelo amor de Deus, eu quero voltar para casa, eu quero sentir o calor da minha família. Minha mãe chorava. Minha mãe nem no Brasil tá. Eu pensava nela. Eu pensava assim, poxa, eu tô aqui há 4 dias. Imagina minha sogra que passou um mês sentindo mais dor que eu. Eu me sentia fraco. Eu falava, meu Deus, como eu sou fraco. Eu não aguento 4 dias. Eu sentava assim, orava, Senhor, pelo amor de Deus, me ajuda. Me dá forças. Me ajuda, que eu não tô aguentando ficar mais aqui. Eu tava pirando naquele hospital. Eu não podia, eu não saía. Eu não podia sair do quarto. Eu saía do quarto, eu mandava no banheiro e voltava. Eu não podia tomar banho sozinho. Eu não podia ir pro banheiro sozinho. Eu não conseguia. De dor, de tudo. Sufoco para mim. Muita gente acha que 5 dias é pouco, mas foi uma eternidade. Foi duro. Teve tempo que eu achei que eu ia morrer. Era uma infecção muito forte. Eu tomava antibiótico de hora por hora. E teve um dia que a gente sentou, eu e a Raíza juntos. Assim como Mateus diz que, na palavra de Deus em Mateus, não sei se capítulos, entre capítulo 6 e 8, diz que se você orar em secreto, assim, Deus responderá em secreto. Eu sentei com a minha esposa e a gente orou e clamou pela cura. Em nome de Jesus, o filho dele já veio aqui para levar nossas enfermidades. E no 5º dia, eu olhei assim e determinei, eu vou comer. Mesmo que meu estômago estoure, eu vou comer. Eu tenho que comer. E eu enfiei um garfo na minha boca e quase vomitei. E enfiando e colocando. Eu consegui comer 6 pedacinhos de frango. Mas aquilo já foi uma vitória. No final do 5º dia, a pior parte é a noite. E é a noite onde eu mais vomitava. Eu não conseguia dormir. E a Raíza do meu lado também não. Aí ficava assim, com vontade de vomitar. Se tiver vomite, eu fico lutando. Eu falei, não amor, eu tô sentindo ânsia, mas não chegou não. E outra coisa, quando você vomita com uma cicatriz do tamanho do mundo no estômago, é como se fosse explodir. Parece que vai abrir e sair tudo. É uma dor muito grande. E eu, em nome de Jesus, graças a Deus, depois daquela oração, eu não vomitei. No outro dia o médico falou, Diego, você vai ter alta. E eu chorei. Eu agradeci a Deus em primeiro lugar e falei, doutor, muito obrigado por ser um instrumento na mão de Deus. Se não fosse você, eu estaria morto. E ele falou, Diego, pelo seu quadro já era você estar 5 dias com essa apêndice, com a sua barriga doendo. Você não sentia dor. Gente, por incrível que pareça, eu não sentia dor nenhuma. Eu só senti dor naquele dia. E eu honro a Deus e agradeço a vida de cada um que orou e entendeu por mim, pelo meu sogro, pela minha esposa que dormiu 5 dias comigo naquela cadeira dura, que me deu banho, que perseverou comigo. A minha mãe que orou, meu pai que ficou comigo também, o pastor que me visitou, o Rafael João também que me visitaram, e a todas que eles não puderam. Eu sei que nem todos podem porque tem trabalho, tem a sua vida, mas que seus corações estavam assim comigo. E agradeço a Deus por essa vitória, que ainda não acabou, né? Que eu estou em recuperação, são 30 dias, eu não consigo ficar muito tempo em pé, não posso fazer esforço, mas eu sei que eu sou curado. Aleluia! Agradeço muito a oportunidade, desculpa a demora, eu falei que eu ia ser breve, mas agradeço grandemente a Deus mesmo, tá certo? Obrigado. Amém. Aleluia! Deus bom, amém? Pastor Júnior, aproveita essa unção. Aleluia. Glória a Deus. Eu estava com saudade desse povo. Aleluia. Glória a Deus. O pastor Eliseu, ele me convidou a semana passada para trazer uma palavra para a igreja.
E ele perguntou: meu filho, você tem algo no coração? E eu compartilhei com ele, e eu quero compartilhar com você nessa noite. Em meio a tantas coisas que têm afligido a igreja, o povo de Deus, a humanidade, Deus compartilhou em meu coração. E eu quero compartilhar com vocês. Agindo Deus, quem impedirá? Eu queria que você fechasse seus olhos. Nós vamos orar agora. Oh Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque nós dependemos de Ti, Senhor. Sabemos que o Senhor fez todas as coisas, tudo foi criado por Ti. Obrigado, Espírito Santo, você habita em nós, nos dá habilidade e capacidade para nós construirmos coisas que ainda não foram construídas. E ter experiência contigo, Pai, ao qual homem nenhum ainda teve essa experiência. Obrigado porque você enviou Jesus e nos deixou uma grande lição de fé, de perseverança, de crer em Ti, Pai. É por isso que nós estamos aqui como igreja, crendo em todo o tempo que agindo o Senhor, quem impedirá? Oh Pai, obrigado. Que minha boca, Pai, seja a sua boca nessa noite. Você tem liberdade, Senhor, de agir nessa noite. Obrigado, Senhor, pela sua presença no nosso meio. Eu sei porque sei que você está aqui, meu Senhor. Obrigado, Senhor, pela noite de milagres. Nós sairemos daqui transbordando da Tua glória, da Tua graça, do Teu amor, do Teu poder. Porque é a Sua palavra, Pai, que será ministrada nessa noite. Não a palavra de homem, mas sim a Sua palavra. Aleluia, glória a Deus. Amados, eu queria que vocês abrissem comigo em Daniel capítulo 9. Aleluia, Deus é maravilhoso, amém? Daniel capítulo 9. Aleluia. Eu queria que vocês fossem para o versículo 11. Guarda esse daí, mas vamos ao capítulo 11, versículo 32. Glória a Deus. Aleluia. A parte A do versículo diz assim: aqueles que são sábios instruirão a muitos. Amém, amados? Quero que você se detenha na parte A desse versículo. Daniel capítulo 11 e versículo 32. Aqueles que são sábios instruirão a muitos. Precisamos, amados, ser sábio em meio a essas coisas que tem, essas circunstâncias que tem se levantado para nos parar. Conseguiram aí? Daniel capítulo 11, versículo 32, a parte A do versículo. Me perdoe, versículo 33, amém? Aqueles que são sábios instruirão a muitos. Amados, precisamos pegar essa palavra que foi escrita por homens, mas instruídos pelo Espírito, para nós aplicarmos ela no nosso dia a dia. Eu sei que a humanidade tem se bombardeado por coisas que têm se levantado contra a nossa nação, contra o povo de Deus. Mas nós não podemos ficar, amados, impressionados com essas coisas. Nós temos o Espírito de Deus habitando dentro de nós. Aquele mesmo Espírito, amado, no início da criação. A Bíblia diz que a terra era porém sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus estava sobre. E esse mesmo Espírito, amado, que estava sobre aqueles problemas, esse mesmo Espírito, ele passou a habitar dentro de mim e de você.
Então nós precisamos agir, amados, com esse espírito, conforme o Espírito de Deus que foi confiado a mim e você e depositado dentro de nós. Nada vai poder nos abalar, nada vai poder nos parar. Precisamos avançar, amados. Precisamos avançar a cada dia. Em Daniel, a Bíblia diz que o povo que conhece o seu Deus se torna forte e faz proeza. É preciso, amados, que eu e você, nós como igreja, nós vamos começar a viver isso que Daniel fala. O povo que conhece o seu Deus se torna forte e faz proeza. Precisamos, amados, conhecer esse Deus, porque grandes coisas Deus tem feito e continuará fazendo por nós, amados. Salmos capítulo 46, por favor, versículo 1. Aleluia. Aleluia. Salmos 46, versículo 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre. Outra versão, ela diz bem presente na adversidade. Outros diz na hora da angústia. Amado, o Senhor disse que passarão os céus e a terra, mas a palavra dele não passará. Então, se o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, por que nós vamos temer alguma coisa? Uma vez que a palavra ela foi dita, ela não vai voltar vazia, mas antes ela prosperará para o fim que foi determinado. E nós vamos ver nessa noite homens que ouviram a palavra, que fizeram com que a palavra, deram crédito a essa palavra, e que falou inspirado pelo Espírito, crendo naquilo que falou ia acontecer, e se manifestou o poder de Deus na vida daquela nação, daquele povo, porque um homem só decidiu a crer. Agora imagine se toda a igreja decidir a crer nessa palavra. Grandes coisas nós vamos fazer nessa cidade, grandes coisas nós vamos fazer na nossa nação, grandes coisas nós vamos fazer pelas nações, porque nós não estamos só, amados. Jesus certa vez disse aos seus discípulos: importa que eu vá, mas enviarei o Consolador, o Espírito Santo, e este habitará em vós. E quando eu me pego a pensar, amados, se eu começo a ver, eu comecei outro dia a estudar qual é o Espírito que habita em nós. Eu fui para gente para entender melhor o Espírito que habitava em nós. É o mesmo Espírito que quando Deus diz, a palavra de Deus diz assim: e disse Deus, haja luz. E esse mesmo Espírito, ele se encarregou de produzir aquilo que saía da boca de Deus. E depois eu vim entender, amados, mais ainda, o Senhor começou a compartilhar mais comigo. O Senhor disse: meu filho, eu te fiz a minha imagem e semelhança. E uma vez que eu coloquei em ti, para habitar em você, o meu Espírito, importa que você comece a falar, comece a crer da mesma forma que eu creio, meu filho, porque você foi feito a minha imagem e semelhança. Precisamos, amados, agir dessa forma, crendo em todo o tempo. Não importa as coisas que estão acontecendo, não importa o que eu e você estamos vendo, importa o que nós estamos crendo, importa naquilo que estamos confessando, declarando todos os dias. Vamos ver nessa noite coisas que se levantaram, circunstâncias que tentaram parar homens de Deus, mas eles não olharam para a circunstância, mas eles creram naquilo que eles já tinham ouvido da parte de Deus, coisas que Deus já tinha compartilhado com ele, tinha trago no seu coração. E eles não vacilaram. Ele em todo tempo ele creu na promessa, todo tempo ele creu na palavra que foi proferida para ele. Não importava a condição física, a condição, amados, a circunstância que ele estava vendo, mas ele decidiu a crer no Criador, no Poderoso, aquele que fez os céus, aquele que fez a terra, aquele que fez todas as coisas, e que nos deu como um presente, amados. Eu queria que você fosse em Gênesis capítulo 14. Aleluia, grandes coisas, amados.
tem preparado para mim e para você. Não se impressione com essas coisas. Precisamos nos ficar atentos para coisas, direções que Deus vai nos dar como igreja nesses últimos tempos que está vindo, que se aproxima a vinda de Jesus. Porque o Senhor necessita, amado, que pessoas venham ser ganhas nessa nação, nas outras nações. Porque uma vez Ele disse que não quer que nenhum se perca, mas todos venham ser salvos. Chega à plenitude da salvação. Em Gênesis capítulo 14. Gênesis 14, versículo 18. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu dízimo de tudo. Amados, eu fiquei impressionado com essa atitude. A Bíblia diz no versículo 21 que o rei de Sodoma, quando viu aquela atitude de Abraão, ele quis impressionar Abraão. Ele disse: ora, se esse homem deu dízimo de tudo, então vai faltar alguma coisa. E essa é a hora de eu atacar esse homem. O diabo queria parar um plano de Deus para a vida da humanidade, amados. E se ele conseguisse parar, ele ia parar coisas que têm acontecido, que se manifestaram antes de nós, que estão acontecendo agora, e coisas que vão acontecer lá na frente. Mas, amados, Abraão não se impressionou pelas coisas, porque ele sabia o pai que ele tinha, ele sabia o Deus que ele servia, ele sabia muito bem a promessa que foi feita para ele, quem fez a promessa para ele. E diz aqui no versículo 21: e o rei de Sodoma disse a Abraão: dai-me as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma, de mãos levantadas ao Senhor, Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra: juro que não aceitarei nada do que pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer: eu enriqueci a Abraão. No versículo, amados, eu quero que você volte para o capítulo 13. E vamos entender porque Abraão, até nesse momento ele não era Abraão, mas Abrão. Mas vamos entender, amados, essa atitude que Abrão teve. E precisamos ficar com a palavra, não com aquilo que nós estamos vendo. Abraão tinha voltado de uma batalha, tinha ganhado aquela batalha, e grandes coisas Abraão tinha adquirido. E Abraão, amados, honrou o Senhor, disse: Senhor, está aqui, eu vou dar o dízimo de tudo. E a Bíblia diz que Abraão deu o dízimo de tudo. Abraão estava dizendo ao Senhor: Senhor, eu não me apego a nada, mas o que eu me apego é ao Senhor. Não me importa, Senhor, essas coisas. O que me importa é a Tua palavra, o que me importa é a Tua presença, o que me importa é eu te alegrar. Porque eu te alegrando, eu sei que o Senhor cumprirá na minha vida tudo aquilo que o Senhor me prometeu. Amados, precisamos alegrar o nosso Pai, precisamos alegrar a Deus, e não satisfazer o nosso desejo, as concupiscências da carne. Porque tudo é passageiro, amados, mas a palavra do Senhor não. Os desejos são passageiros, as coisas são passageiras. E no versículo 14 nós vamos entender porque Abraão tomou essa atitude. Chegou para o rei de Sodoma e disse: não, eu não quero que você me dê nada, para que depois você venha me dizer que me enriqueceu. Ele sabia, mas ele tinha consciência de quem ele era diante de Deus. Ele disse: não, eu não vou trocar a prata pelo ouro, eu não vou trocar o ouro pela prata. Eu prefiro ficar com as primícias, as promessas que Deus me deu. Precisamos ficar com as promessas, amados, que Deus fez para mim e para você, que estão escritas de Gênesis a Apocalipse. Nada vai nos abalar, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Eu sei, amado, eu sei, porque sei que as coisas vêm para querer nos trazer um certo desconforto, para querer mexer com o nosso homem interior. Mas, amados, nós precisamos ficar com essa palavra. Essa palavra é a verdade. Essa é a verdade absoluta. Ela nunca muda, ela continuará sendo a verdade. Sempre a verdade. Não importa a circunstância, não importa a época, não importa o que esteja acontecendo, mas ela sim é a verdade absoluta.
E Abraão sabia quem ele era. Ele disse: não, eu não vou abrir mão do que eu sou. Porque se Deus confiou em mim, se Deus tratou comigo, é porque Ele sabe o potencial que eu sou, e Ele sabe onde eu vou chegar. Deus sabe onde você vai chegar. Deus sabe quem você é. Você não vai perder o ânimo. Porque, amados, você tem palavra suficiente para não parar, para não desistir. No versículo 13, capítulo 14, diz assim: disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte e para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra, alto, abaixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Então Abraão, ele sabia, amados, quando ele ouviu a promessa de Deus, quando ele ouviu a voz do Senhor, ele se levantou uma circunstância para querer tentar roubar aquilo que Deus tinha falado com ele. Muitas vezes coisas vão tentar, amados, roubar as promessas que Deus tem para mim e para você. Aquela semente que Deus já depositou no seu coração, as coisas já estão prontas. Meu filho, nessa luta não tereis que pelejar, porque eu pelejarei por vós. Em Números capítulo 14, versículo 24, a Bíblia diz que certo homem, Caleb, vindo da terra, já tinha olhado tudo. Caleb, amados, ele passou ali no deserto. Caleb estava quando houve toda aquela praga. Caleb não esqueceu dos livramentos que Deus deu. Nós não podemos esquecer de coisas que Deus fez na nossa vida. Muitas vezes nós estamos nos apegando a coisas e esquecendo das coisas que Deus já fez. Caleb viu, guardou atentamente os livramentos, o mar que se abriu, o pé que passou e não se molhou. Caleb guardou cada coisa. Era como se Caleb estivesse filmando todas as coisas. Caleb guardou no seu coração e foi olhar a terra prometida. Na volta, algumas pessoas começaram, amados, a trazer algumas notícias que não agradavam a pessoas. E aí veio um choro, veio um pranto para toda aquela humanidade, para todo aquele povo, aquela nação, e começaram a chorar e desejaram voltar para o Egito. Mas a Bíblia diz que Josué e Caleb se levantaram numa ousadia, amados, e começou a falar, a lembrar, disse: não, eles é que nos veem como gafanhotos, porque se nós nos alegrarmos ao Senhor, Ele fará nos entrar a terra, e nós possuiremos, essa terra é nossa, se tão somente alegrarmos ao Senhor. E no versículo 24, aí entrou o Senhor, chegou, Deus chamou Moisés e disse: Moisés, Números capítulo 14, versículo 24. Eu queria que vocês abrissem aí, por favor. Oh, aleluia, glória a Deus. Números capítulo 14, vamos ver aí. Aleluia. Isso mesmo, Número capítulo 14. E no versículo 24, é isso mesmo, diz assim: mas como meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. O que Deus quer de mim e de você é que nós vamos ter esse mesmo espírito de Caleb. Não importa as coisas que têm se levantado, as circunstâncias. Outro dia, amado, chegou no meu WhatsApp uma mensagem, e eu até tentei compartilhar com outras pessoas, mas na mesma hora o Espírito Santo falou comigo: meu filho, eu te levantei nessa nação para que você anuncie as minhas boas novas. Naquela hora eu travei meu dedo e disse: pai, eu não vou anunciar essas coisas, mas sim anunciarei as boas novas.
Meu irmão, naquela noite eu estava cansado, eu estava dormindo, mas o Espírito Santo de Deus, é muito lindo, amados. Minha esposa saiu para fazer algo, eu disse, eu vou dormir que eu estou cansado. E quando ela chegou, por volta de umas 11 horas, eu estava no WhatsApp lá, e passando mensagens, e gravando áudio, mandando para um e para outro, e eu me alegrando, porque eu sabia que eu estava passando para as pessoas palavra de encorajamento, aquilo que nós lemos em Daniel, capítulo 11, versículo 33, os mais sábios. Precisamos ser sábios em meio a essa circunstância. Confiar em todo tempo na promessa que Deus fez para mim e para você. Não importa o tempo que vai levar. A Bíblia diz que José, amados, tinha uma promessa. Houve um sonho de Deus para a vida dele. Deus deu um sonho a José. Deus já nos vê lá na frente, amados. Outro dia eu estava conversando com minha esposa. Eu disse, minha filha, se Deus tivesse me mostrado naquela época que nós passamos aquela dificuldade, se Ele tivesse pelo menos mostrado uma parte, só uma parte do que Ele está fazendo hoje na minha vida e na sua vida, eu acho que eu tinha morrido de um ataque cardíaco, porque eu não ia aguentar. Porque grandes coisas Deus tem feito na minha vida. Eu não falo isso para me engrandecer, mas porque todo dia eu digo para minha alma, importa que eu diminua, mas o Senhor cresça todos os dias. Todo dia eu tenho me gloriado nesta palavra. A Bíblia diz, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas aquele que se gloriar, se glorie nisto, diz a palavra do Senhor. E todo dia eu tenho dito à minha alma, sem o meu Deus eu não poderia chegar onde eu tenho chegado e onde eu vou chegar. Eu não preciso de você, alma, mas eu dependo do meu Deus. Dele que nós dependemos, amados. E está lá José, é vendido pelos seus irmãos, vai para casa lá de Potifar. Mas, amados, existia uma promessa de Deus para a vida de José. E tudo que José faz prospera. Por quê? Porque José tem um espírito diferente. A Bíblia não diz que José murmurava. A Bíblia não diz que José maldizia. A Bíblia não diz que José pensava em parar. José era todo o tempo. A Bíblia diz que Potifar olhou para José e viu que tudo que ele fazia prosperava. Por quê? Porque ele era um homem temente a Deus. Vivia se desviando das coisas que não agradavam ao pai. Certa vez uma mulher enviada pelo Satanás para parar José. A mulher de Faraó ali, pronta. Meu irmão, imagine. Se hoje não existe academia, imagine naquela época. A mulher de Potifar, me perdoe, corrigindo. A mulher que tinha ouros e ouros. A mulher que morava num palacete. Imagine se faltava alguma coisa para aquela mulher. E o diabo levantou, amados, aquela mulher para parar a vida de José. Não se impressione, amados, com coisas que ainda não chegou na sua mão. Não queira dar um passo à frente. Espere no Senhor, porque no tempo oportuno chegará. E José correu, abriu mão daquela facilidade. Ele disse, não, eu vou esperar no Senhor, eu vou esperar no Senhor. E a Bíblia diz, amados, que José esperou no Senhor. Coisas tentaram, amado, ali. Aconteceu coisas para parar a vida de José, para parar aquilo que Deus tinha prometido para José. José continuou firme no Senhor. Sabe o que foi que aconteceu, amado? Certa vez Faraó perdeu o sono naquela noite e mandaram chamar José. José é um homem íntegro ali com o Senhor, vivia uma vida regrada ali. E o Senhor mostrou a José um sonho, tudo que iria acontecer lá na frente. O Espírito de Deus ali que estava sobre, amados, revelou a José. Agora, amados, esse Espírito que estava sobre José revelou coisas que iriam acontecer. Imagine esse Espírito hoje que habita dentro de mim e de você. Ele revelará coisas, amados, coisas que vão acontecer há anos na frente. Precisamos estar atentos e ficar com essa palavra. Está lá José, vai de frente para o Faraó, começa a decifrar, começa a falar das coisas. Eu queria que você abrisse comigo lá José capítulo 37, Gênesis capítulo 37.
José 41, desculpe, Gênesis 41. Gênesis 41, versículo 37. E veja o que foi que José fez. Depois que José, amados, falou todo o plano, eu quero que você fique aí nesse versículo. Eu vou para o versículo 33. Diz assim: José chegou para Faraó e disse: procure agora, ó Faraó, um homem criterioso e sábio, coloque no comando da terra do Egito. Amado, José era uma oportunidade para ele se beneficiar. Ele podia muito bem chegar ali dentro do Faraó: agora Faraó, eu sou o homem para poder executar todo esse plano. Foi eu que decifrei, foi eu que falei. Não se antecipe, espere no Senhor, porque Deus tem o melhor para nós. José, ele não se beneficiou, mas ele esperou no Senhor. Ele disse: olha, Faraó, procure alguém que possa comandar toda essa direção que Deus me revelou e eu estou passando para você. E amados, porque ele aguardou no Senhor. Vamos para o versículo 37 agora, 41, 37, diz assim: o plano pareceu bom ao Faraó e a todos os conselheiros. Por isso Faraó lhe perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o Faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o domínio de meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o Faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Amados, no versículo 46 a Bíblia assim, versículo 46 a Bíblia diz: José tinha 30 anos de idade quando começou a servir a Faraó, rei do Egito. Amados, eu fiz os cálculos. José passou 13 anos crendo em todo o tempo na promessa. Júlio, como é que você pode dizer que passou 13 anos? No versículo 37 de Gênesis, eu queria que vocês abrissem um pouco, que eu quero mostrar a você. E precisamos sair daqui com essa consciência, amados, que essa palavra funciona. Não importa o que nós estamos vivendo esses dias, crises que tem assolado o Brasil, que tem assolado as nações, mas precisamos ficar com essa palavra, que ela funciona. Não importa, amados, se empresários estão passando por circunstâncias ou situações, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Todo dia eu tenho dito: Pai, eu olharei e verei coisas da parte do Senhor que ainda não foram vistas. Viverei coisas nessa terra que nunca foram vividas, porque o Senhor tem promessas para a minha vida. Desfrutarei de coisas que ainda não foram desfrutadas por homens algum, porque a tua palavra diz, Senhor, que é uma ardente expectativa da humanidade a respeito dos teus filhos, e eu sou o teu filho. Eu viverei, Senhor, essas promessas. Gênesis capítulo 37 diz assim, versículo 2: e esta é a história da família de Jacó quando José tinha 17 anos. Se você for para o capítulo 41, versículo 46, você vai ver lá, José tinha 30 anos. É isso, pastor? 13 anos. Não importa o tempo, amados. Recebi palavras, amados, do Senhor, na época que eu e minha esposa estávamos passando por circunstâncias difíceis em nossas vidas. Decidimos guardar o nosso coração em relação a homens de Deus, a igreja do Senhor e a pessoas. Nesse tempo foi um tempo de maturidade que chegou para mim e para minha esposa, porque aprendemos muito com o Senhor. Nesse tempo Deus compartilhou algo comigo, disse: meu filho, vai acontecer coisas na sua vida, e você vai abrir a boca e vai dizer: só podia ter sido Deus, porque sou eu que vou fazer. Você depende de mim, não dependa dos homens, porque sou eu que vou fazer. Nem de você, você aprenda a depender, mas aprenda a depender de mim.
Recebi palavras, amados, em 2005, palavras em 2006, palavras em 2007, 2008, 2009, 2010. Muitas vezes a carne e a alma se perguntava: quando irá acontecer essas coisas? Mas o meu espírito, oh Pai, graças eu te dou, porque sei que o Senhor sempre me ouve. Eu sei porque está escrito em 2 Crônicas 7:14: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu vos ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Porque os meus olhos, meus filhos, estão atentos, e os meus ouvidos estarão sempre inclinados à oração, meu filho, que você fizer neste lugar. Porque separei, meu filho, e santifiquei esta casa, que é o teu corpo, para que o meu nome, diga assim, o meu nome, diga o nome do Senhor, estará perpetuamente em você. Qual é o nome, amados, que vai estar perpetuamente em você? O nome do Senhor. É crise? Não, amados. É falta? É não. É doença, é enfermidade? Nenhuma. Porque uma vez que ele disse em Isaías que Cristo levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, uma vez que ele disse, está falado, ele não muda. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso falando ele não cumprirá? Nós não podemos, amados, andar com medo das coisas. E Faraó disse a José: José, a única coisa que vai me diferenciar de você é só esse trono. Depois que eu sair desse trono, ninguém levantará, ousará levantar a voz, ou sequer o pó dos seus pés, quando você pronunciar uma só palavra. Vamos ler? Versículo 44, Gênesis capítulo 41, versículo 44. E disse ainda o Faraó a José: eu sou Faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão, nem o pó em todo o Egito. Circunstância nenhuma, cão dos infernos nenhum poderá prevalecer sobre a sua casa, sobre os seus negócios, se tão somente formos fiel a essa palavra. Mil cairão ao meu lado e ao teu lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Precisamos praticar essa palavra. O Senhor uma vez falou em sua palavra: meu povo perece, meu povo deixa de viver o melhor, por não meditar nas minhas escrituras. E eu, amados, um dia eu disse: alma, eu sei que vai acontecer. Se Deus prometeu a José um dia, e José esperou pacientemente, passou 13 anos e aconteceu, vai acontecer na minha vida também. A Bíblia diz, amados, que precisamos esperar a promessa. Precisamos descansar no Senhor, amados. Você já viu alguma promessa de Gênesis, Apocalipse que Deus tinha falado a um desses homens que não se cumpriu? Moisés. O Senhor tinha um plano para libertar o povo do Egito. E aí levantou, amados, uma sentença. Chegou para as parteiras, que todas as vezes que as mulheres hebreias fossem ter filhos, que elas não deixassem viver. Mas quantos sabem que quando Deus tem um plano, nada nem ninguém pode impedir? Pegaram José, colocaram no cesto,
Moisés. Pegaram Moisés, colocaram num cesto, selaram com betume ali para que ele não pudesse afundar naquela água. E está ali sua irmã olhando, chega para a filha de Faraó, dá toda aquela instrução, como nós sabemos. Ele vai, ela vai, chama aquela mulher, diz: olha, procura uma mulher hebreia para que possa cuidar desse menino, e quando ele desmamar, traga de volta para mim. Todos sabem dessa história? Amém. Coisas se levantaram, amados, para parar Moisés, mas circunstância nenhuma pôde parar aquele homem. Quem era Moisés? E eu lendo a história de Moisés mais na frente, amados, foi um homem que foi usado pelo Senhor para fazer grandes coisas e milagres na terra. E em meio àquela dificuldade toda, amados, o Senhor colocou uma instrução no coração dele para que ele pudesse construir o templo. E eu comecei a ver a vida de Moisés, a estudar de fato a vida de Moisés. Passou muitos anos, amados, Moisés enfrentando coisas, obstáculos, inimigos, guerras. Mas Deus exaltou Moisés soberanamente nessa terra. A humanidade viu que Moisés, porque Moisés se prontificou, amados, a servir o Senhor, a fazer em obediência tudo que Deus tinha mandado, Deus honrou a vida de Moisés. Para você ter uma ideia, outro dia eu estava lendo, uma das ofertas que chegaram para Moisés foi 1,5 tonelada de ouro. Que honra, né, pastor? Ao ponto, amado, de pessoas pararem a construção e dizer: não, nós vamos até Moisés e vamos falar com Moisés para pedir ao povo que pare de trazer ofertas, porque já não temos mais onde colocar. Assim é na vida do povo, amados, que conhece o seu Deus. Ele vai se tornar forte, vai fazer proezas. É o que Deus quer de mim, quer de você, amados. Coisas pareciam que não ia acontecer na minha vida, coisas pareciam que não ia acontecer na vida da minha esposa. Circunstâncias se levantavam cada vez mais, mas eu e Janaíma nos levantava ainda mais em oração, declarando noites de madrugada, se acordando de madrugada e declarando as coisas. Deus trazia pessoas de longe, amado. Outro dia nós estávamos ouvindo a ministração, nós estávamos cansados, amados, tínhamos dormido de madrugada orando, Janaíma ouvindo a palavra. E em meio àquela ministração, o ministro chamou, amados, as pessoas para vir na frente. E nós estávamos, pastor, justamente como você está vendo essa ministração agora. E nós corremos, pastor, a igreja ficar na frente. Nós atravessamos a pista, chegamos lá. E naquela hora que o ministro chegou e as pessoas impondo as mãos sobre as pessoas, eu e minha esposa, nós chegamos até a frente. E ele disse: o Senhor manda te dizer, homem de Deus e mulher de Deus, grandes coisas Deus está colocando na mão de vocês, e vocês precisam pedir sabedoria a Deus, porque vocês vão precisar para administrar tudo que Deus vai fazer chegar nas tuas mãos. Precisamos esperar, amados, porque vai acontecer. Uma vez que Ele falou, Ele não volta atrás, mas vai cumprir na minha vida, na sua vida, toda a palavra, toda a promessa, o que Ele quer de um povo com o coração quebrantado e contrito, porque Ele não desprezará. Segunda Reis, capítulo 8. Estou próximo de encerrar. Segunda Reis, capítulo 8. Tudo que você fizer para o Senhor, amados, tudo que você fizer para o Senhor não será vão, amados. Tudo que você fizer para o Senhor não será vão nessa terra. Certa vez existia uma mulher chamada Sunamita. Toda vez que o profeta Eliseu passava, ela olhava aquele homem
e dizia: vejo que esse é um homem de Deus. E ali ela fez algo que pudesse Eliseu descansar quando ele passasse na sua terra. Eliseu vai, se beneficia dali daquele local, agradece aquela mulher. E Eliseu chega para aquela mulher e diz: o que eu posso fazer por essa mulher? E Eliseu viu que aquela mulher não tinha filho. Orou pelaquela mulher, aquela mulher veio, teve um filho. Logo mais na frente, vocês sabem que aquele menino veio a falecer, mas Eliseu foi lá e ressuscitou aquele menino. Quantos sabem dessa história? E certa vez, amados, aconteceu em uma cidade, em Samaria, que houve fome naquela cidade. A circunstância veio para assolar aquela terra. Aí veja o amor de Deus com aquela mulher, porque ela decidiu, amado, cuidar dos seus, do Senhor. Ela procurou, amado, a fazer com que quando você pega junto com a visão, a sua vida nunca mais será a mesma. Pegue junto com a visão que Deus colocou na mão do pastor Eliseu. Eu profetizo sobre a sua vida, amados, coisas grandes acontecerão. Certa vez, pastor Eliseu chegou em minha casa sem saber de nada. Era nessa época que estávamos passando dificuldade. E eu e Janaíma decidimos fazer como essa mulher: abrir a nossa casa, abrir o nosso celeiro, porque sabíamos que ali estava chegando, amados, o homem de Deus, a arca de Deus. Amados, precisamos entender as mensagens dessa palavra. Uma vez a arca chegou na casa de Obed-edom e houve prosperidade. A arca hoje representa todo homem, toda mulher que vive debaixo da presença do Senhor e fazendo aquilo que agrada ao Pai. E eu disse: rapaz, se a arca que representava ali a presença do Senhor abençoou a vida daquele homem, eu não vou perder tempo de abençoar a vida do pastor Eliseu. E amados, naquela época houve prosperidade em abundância em nossa vida. Estratégia chegou, coisas grandes Deus fez na nossa vida. Precisamos ficar atentos, amados, com coisas que vão passar ao nosso lado, que vão passar na nossa frente. Visões que Deus vai nos dar, estratégia. Precisamos estar atentos, porque grandes coisas Deus vai compartilhar com a igreja nesses últimos dias, para ser criados, amados, para ser feitos. Existia uma assolação de fome nessa cidade. No versículo 1 do capítulo 8 de 2 Reis diz assim: Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado: saia do país com a sua família e vá morar onde puder, pois o Senhor determinou para esta terra uma fome que durará 7 anos. Se você for obediente, se eu e você não somos obedientes à palavra do Senhor, nós não teremos dano algum. Tudo aquilo que as pessoas acham que o consumidor, o devorador roubou de mim, de você, o Senhor nos restituirá 10 vezes mais, amados. Porque o único, amados, que tem o poder de mudar toda e qualquer circunstância chama-se o nosso Deus, o nosso Pai. Ele sim tem poder. Mas nós já sabemos que o diabo, ele é o pai da mentira, ele é o mentiroso. Então tudo que você está ouvindo nesses dias, tudo que você está vendo a respeito de coisas que se diz acerca de dinheiro, acerca de benefício do seu povo, isso é mentira. Confie na palavra. E diz que essa mulher saiu daquela cidade, pastor, e foi embora. E logo depois aquela mulher voltou para aquela cidade, voltou para aquela nação. E olha o que é que diz no versículo 5, diz assim: enquanto Geazi contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe chegou para apresentar a petição ao rei, a fim de readquirir sua casa e sua propriedade. Geazi exclamou: esta é a mulher, ó rei, meu senhor.
e este é o filho dela, a quem Eliseu ressuscitou. O rei pediu que ela contasse o ocorrido, e ela confirmou os fatos. Então ele designou a um oficial para cuidar do caso dela, e lhe ordenou: devolva tudo que lhe pertence, inclusive toda a renda das colheitas, desde que ela saiu do país até hoje. Eu disse: Pai, em todos esses anos que eu não prosperei, eu declaro sobre a minha vida e sobre os meus negócios que eu vou prosperar muito mais esses anos que estão por vir do que esses anos que eu passei, Pai, passando por problemas em minha vida. Quando eu falo em prosperidade, amados, não veja dinheiro apenas. Prosperidade, veja uma boa saúde, veja um bom casamento. Veja você sendo bem sucedido onde você chegar, a porta se abrindo, favor de Deus diante dos homens. Você falando coisas que fugiram da sua capacidade de raciocínio. Não falte aos cultos. Quinta-feira tem sido cultos poderosos. Homens e mulheres inspiradas pelo Espírito têm pronunciado e falado palavras nesse templo que tem mudado a história de pessoas. Famílias têm mudadas por palavras que foram pregadas nesse púlpito, inspiradas pelo Espírito de Deus. O que é que eu e você temos feito às quinta-feiras? Muitas vezes, quando eu era do mundo, amados, Mortalha, Carnaval, Marcel Fest, não perdia um, porque alegrava a minha carne e não trazia proveito nenhum. Muitas vezes, amados, eu chego em casa e digo para minha esposa: eu não tenho vergonha de dizer que seria hipocrisia da minha parte, mas eu tenho dito a Janaíma: minha filha, tudo que eu queria era ficar hoje deitado em casa dormindo. Mas minha filha, quando eu me lembro do que Deus tem feito na minha vida, quando eu me lembro dos milagres que Deus fez hoje na minha vida, eu não falo nem do que Ele fez esses dias passados, mas os milagres que Ele fez hoje, minha filha, renova a minha força. Eu começo a ter visão como Aica. Por dentro de mim saltam as palavras de profecias, e o Senhor renova a minha força. Vamos para a casa do Senhor. Precisamos nos alegrar quando chegar às quinta-feira. Queremos ter vida de mudança. Precisamos mudar os nossos hábitos em relação a essa palavra. Todo dia eu tenho falado e continuarei a falar. Essa palavra funciona. Precisamos apenas aplicá-la em nossas vidas todos os dias, porque ela é a verdade. Lucas capítulo 9, vou encerrar com isso, pastor. Lucas capítulo 19. Capítulo 9, me perdoe. Lucas capítulo 9. O versículo 10, amados, para encurtar um pouco por conta do tempo. A Bíblia fala que Jesus estava ali ministrando para multidões. Já se passaram a hora. E os discípulos chegaram para Jesus e disseram: olha, mestre, despede a multidão, porque já é hora. Tarde, não tem como esse povo. Nós saímos para procurar comida para tão grande pessoa. Diga assim comigo: existia uma dificuldade, mas a palavra estava presente. Pode existir uma dificuldade, amados, na nossa frente, mas nós temos a palavra que muda a circunstância. Nós temos palavra, amados, que para a tempestade. Nós temos a palavra, amados, que muda toda a circunstância na vida de pessoas. Nós temos a palavra que diz a Bíblia que estava certo homem
coxo de nascença. Ele estava em frente da porta formosa. Estava Pedro e João passando por aquele momento, e aquele homem pedindo a esmola, e Pedro olhou para ele, fitando os olhos nele. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. A dificuldade pode vir, mas nós temos a palavra que faz toda a diferença na minha vida e na sua vida. Precisamos ousar, crer e liberar essa palavra. Não tem funcionado, diabo, até hoje, mas a partir de hoje, você está vendo uma mulher que está se levantando em oração, em poder, na palavra. E eu começo a chamar a existência aquilo que estava faltando para o meu marido, aquilo que estava faltando para a minha casa. Eu chamo a existência, eu chamo a existência, eu chamo a existência. Versículo 10, a Bíblia diz assim, versículo 16, capítulo 9, versículo 16: tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para os céus, deu graças e o partiu. Em seguida entregou-os aos discípulos, para que os servisse ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Amados, com essa palavra na minha vida e na sua vida, não faltará nada, sobrará, sobrará. Precisamos crer nessa palavra em todo o tempo. Eu creio em todo o tempo nessa palavra, porque o Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se meu Deus é o dono do ouro, da prata, por que eu vou andar ansioso por coisa alguma? Eu posso até, amados, encambalinhar para um lado para o outro a alma, mas eu determino a crer na palavra. Eu não vou vacilar um minuto sequer, pastor. Eu vou crer em todo o tempo, porque eu sei que ela funciona. Não importa o tempo, mas vai acontecer. A Bíblia diz que Rebeca era estéril, mas seu esposo orou 20 anos por ela. Quanto tempo maridos e mulheres têm orado por coisas? Eu instigo a igreja de Cristo. Quantas vezes nós temos orado? Quanto tempo nós temos tomado do nosso dia para gerar as coisas em oração? 20 anos. Pai, graças te dou, porque eu vejo essa mulher produzindo filho. Pai, graças te dou, porque eu vejo chegando provisão. Pai, graças te dou, porque eu vejo o meu telefone tocando, empregos, eu vendendo. Eu vou ser a diferença no meu trabalho, aonde quer que eu chegar, eu serei a diferença. Eu farei a diferença. Às vezes algumas pessoas chegam para mim: rapaz, como eu sou uma menina inteligente. E ali eu fico sorrindo por dentro, amados, porque eu tenho declarado sobre a vida da minha filha todos os dias: Pai, espírito de sabedoria dentro de Jordana. Eu declaro que nenhum mal tocará a minha filha. Eu declaro que ela não será influenciada por nada nesse mundo. Ela sim, Pai, influenciará pessoas para a tua palavra, para o teu reino. Minha filha será destaque quando ela chegar. Pode ser que os olhos naturais não estejam vendo, mas o meu espírito fala, minha boca fala do que meu coração está cheio. Precisamos gerar dentro de nós. Você não precisa ver, meu irmão, mas se alegre antes. Se alegre antes. Comece a sorrir da circunstância. A sorrir da circunstância. Só temos um meio de alegrar o nosso Pai, é por meio da fé. E a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção daquilo que não se vê. Meu amado, você não precisa ver, é preciso você crer,
Quando você crê, você vai ver a manifestação do poder de Deus, o sobrenatural batendo na tua porta. É aqui que mora Marinho. Passou um tempo o povo no deserto, mas Deus não deixou faltar nada na vida daquele povo. E por conta da tua fidelidade para com o Senhor, o Senhor, meu irmão, abriu a porta do seu bom tesouro na sua vida. Você já viu a vida de um rei, como é que funciona? Falta ali alguma coisa? Assim será na tua vida, não faltará nada. Tempo de escassez passou, vida de abundância. Você provará de coisas que você nunca provou. Terás favor de homem. Chegará do norte, chegará do sul. Não importa quem Deus vai levantar, mas será memorial para o Senhor. Precisamos estar atentos. Deus dará comando ao seu povo nesses últimos dias. Coisas que estavam travadas, o Senhor destravando. Coisas que estavam engrenadas, faltando, pastor, um molho, uma graxa, chegando a uma gordura, uma unção de Deus para o seu povo, para ser revelada sobre o povo de Deus coisas misteriosas que nunca a nação pôde provar. Deus levantando mulheres. É chegada a hora do povo de Deus fazer diferença no seu bairro, na sua casa, no seu condomínio. Vamos exalar, vamos passar e deixar o bom perfume de Cristo onde nós passarmos. Afinal de contas, que Pai nós temos? Poderoso, sobre tudo e sobre todos. Precisamos provar desse Pai, e Ele está pronto. Meu filho, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Eu queria chamar o grupo de louvor, por favor. Fique de pé, igreja. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O grupo de louvor vai tocar uma música. Eu quero que vocês fiquem atentos. O culto ainda não acabou, e precisamos estar atentos a palavras que o Senhor vai compartilhar. Pai, eu oro nesse momento, Senhor, para que o Teu Espírito, Espírito de sabedoria, Pai, compartilhe coisas na vida dessas pessoas. Comece a trazer instrução para elas, para essa semana, para esse mês, para esse ano, para até a vinda de Cristo, Pai. Coisas o Senhor vai compartilhar com essas pessoas. Estratégias chegando, direções chegando, Pai, coisas que elas nunca pensaram de executar. Chegará projetos, planos, Pai, se é mudança de ramo, o Senhor vai mudar o ramo dessas pessoas. Provisão chegando, socorro. A Tua palavra diz em Salmos 46: Tu és o nosso socorro, bem presente, bem presente, bem presente, bem presente na hora da angústia. Eu profetizo, Pai, sobre a Tua igreja. Nenhum de nós pereceremos sem provar do Teu poder em nossas vidas. Aleluia. Nosso Deus é poderoso, querido. Aleluia. Ao que está sentado